Muitas pessoas nem imaginam como são os bastidores de uma festa de carnaval, né, Priscila? A preparação para desfiles de escolas de samba, por exemplo, envolve muitas pessoas que trabalham duro o ano inteiro para encher as ruas de cores e muito samba. E é tudo muito bonito mesmo, né, Kelly? Realmente. E não é à toa que muitos gaúchos são apaixonados pela folia desta época do ano. E esse é o caso do carnavalesco e compositor de samba enredo Vinícius Brito, que está aqui no estúdio e vai conversar com a gente sobre os elementos e curiosidades do carnaval. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Vinícius, tudo beleza? seja Como é que tá? bem-vindo. Seja bem-vindo à Muito conexão. obrigado. Vinícius, Muito como obrigado. começou o teu envolvimento com o carnaval? É com a minha família, né? Eu sou carnavalesco por DNA, não só pelos meus pais, meus avós, também todos gostam muito de carnaval, gostavam muito de carnaval. Eu tinha minha avó por parte de mãe, eu me criei vendo ela costurando fantasia para o carnaval lá de Taquari, que é uma cidade muito carnavalesca. Sim. Meu pai, meu avô também sempre gostou muito de carnaval de baile, carnaval de rua, no tempo que o carnaval de Porto Alegre era na Borges ali, né? Borges de Medeiros, sabe? Então não teria como não gostar de carnaval. Você começou assim. em Taquari, mas você já A minha mãe é de Taquari, né? Sim. E meu pai em Porto Alegre. E os dois, mesmo em lugares diferentes, sempre foram muito envolvidos no carnaval, já foram criados com o Como é carnaval. que era a tua participação daí no carnaval? Quando eu era pequeno, eu me criei ouvindo muito samba enredo, tá? Indo ao ensaio, a minha mãe inclusive conta que eu ia muito no ensaio dos Bambas da Orgia, e eu dormia no ensaio, no colo de porta-estandarte, porta-bandeira, pessoas que eram mesmo? nossos amigos, assim, A participação começou desde cedo mesmo. Sim, desde com muito certeza, cedo. Então muito não... E eu sempre fui fascinado, chegava no tempo do vinil ainda, né? Chegava o vinil do Carnaval do Rio, eu queria ouvir, decorar as letras, mesmo? sabe? Sempre Bacana. desde muito pequeno. Como é que surgiu a ideia, então, da profissionalização? Na realidade foi meio por acaso, assim, Foi natural? quando eu era piazão, assim, eu gostava de desenhar carro alegórico, eu não pensava em... Quando eu me imaginava fazendo alguma coisa no carnaval, eu pensava em, um dia eu vou ser um carnavalesco, o cara que cria alegoria e fantasia. E já rodei até no colégio, às vezes, acho que por causa disso, porque em vez de prestar atenção na professora, eu ficava rabiscando o carro Olha alegórico só. no meu caderno, né? Aí o tempo foi passando e um dia na casa de um amigo, que é também de São Leopoldo, o Vinícius Maroni, que é um dentista, que já era compositor, teria um festival de samba enredo e eles, Vinícius, tu não quer entrar com a gente na parceria? Eu falei, cara, mas eu nunca fiz samba. Não, mas tu nunca fez um poema para alguma namorada, tu nunca brincou de fazer samba enredo? Não, isso eu já fiz. Então participa com a gente. Isso já Arriscou. faz. Arrisquei, aí naquele festival a gente ficou em segundo lugar, já Olha naquele só. primeiro festival. E aí desde Aí lá... foi incentivo para Aí foi. Hoje não vivo sem, impossível. Bacana. Que legal. Bom, Vinícius, no bloco anterior, nós assistimos uma reportagem sobre a história do carnaval aqui em São Leopoldo, né, Kelly? Exatamente. Como você percebe essa evolução do carnaval, então, ao longo dos anos? Bom, o carnaval de São Leopoldo, inclusive, é um carnaval muito tradicional. Às vezes as pessoas de fora podem pensar que por ser uma cidade de imigração alemã, São Leopoldo não tenha um carnaval forte. Tem há muitos anos. Os Cobras, que foi um bloco aqui de São Leopoldo na década de 60, 70, era um dos blocos mais fortes da cidade, né? Do Rio Grande do Sul, na realidade. Sim. Os Cobras já desfilaram em Porto Alegre com o Calbi Peixoto de cantor. Nossa. Na época, o Calbi Peixoto era o cara, era o Roberto Carlos da época, né? Sim. E eu acho que o carnaval, tanto de Porto Alegre como do Rio de Janeiro, ele já chegou numa profissionalização. Essa é a realidade. As escolas de samba hoje, em sua grande maioria, já são administradas como empresas, Sim. né, em todos os setores, assim. Isso não pode, de maneira alguma, alterar o DNA do carnaval. O carnaval não pode nunca deixar de ser, para mim, o papel fundamental do carnaval, que é instrumento de inclusão social. O carnaval é feito pelas comunidades e quando tu permite que um menino pegue num tamborim, tu está fazendo que ele não pegue numa arma. Tá? Sim. Então é isso que o carnaval não pode deixar de ser. O profissionalismo que ele está alcançando tem que ser um propulsor para isso. Né? Esse é o fundamental que eu acho. Assim, a minha luta sempre é por isso. Né? E Vinícius, a gente fala de escolas de samba, mas a gente sabe também que carnaval tem outros elementos. Fala um pouquinho pra gente dos elementos que fazem parte do carnaval. Bom, eu até me perguntaram, Vinícius, como tu gosta de carnaval? Gosto, mas eu gosto de desfile de escola de samba. Se um ano eu não tiver a oportunidade de ir, por exemplo, para Sapucaí, que esse ano, graças a Deus, eu estou indo para o meu 21º carnaval na Olha Sapucaí, só, mesmo tendo só 28 anos, eu vou ficar em casa, na frente da televisão, assistindo pela Globo. Sim. Sabe? Mas tem carnaval de salão, que também tem seu valor, que é importante. Tem os blocos de rua, que acho que Porto Alegre está retomando muito legal esse ano na Cidade Baixa, tem um movimento legal pra caramba, que começa já em dezembro, se estende durante todo o mês. É importante para a cidade ter esse clima de carnaval e até para valorizar a escola de samba. Os né? blocos têm a oportunidade de retomar o histórico do carnaval das marchinhas. Sem dúvida. Também. bacana, Em Porto Alegre né? tem uma iniciativa muito legal, que eu falei antes, né, que meu pai até foi criado vendo o carnaval na Borges de Medeiros, no centrão de Porto Alegre, que ali era o desfile antigamente. E as escolas de Porto Alegre têm desfilado na Borges, elas fazem ensaios ali,
que são muito interessantes, primeiro porque leva as escolas de samba para o centro da cidade de volta, porque hoje em dia o Carnaval de Porto Alegre está lá no Porto Seco, está muito longe. Sim. Então devolve o clima de Carnaval. E além disso, o fundamental que é homenagear quem fez essa história, lembrar esses velhos tempos, né? Isso é muito importante. Bacana. Bom, Vinícius, a gente comentou antes que você é compositor de samba enredo. Graças a Deus. Explica um pouquinho pra gente. Bacana. Explica um pouquinho pra gente como funciona esse trabalho. Bom, esse ano, eu e meus parceiros somos sempre o mesmo grupo, né? Eu faço questão de citá-los, o Vinícius Maroni, que é um dentista aqui de São Leopoldo, o Simon, que é de Novo Hamburgo, e o Fábio Santiago, que é cantor, músico, que mora lá em Minas Gerais. É um processo que é demorado, sabe? A escola que define o processo de criação, por exemplo. A escola define o enredo. Olha, então o enredo esse ano nós vamos contar a história da Unicinos, por exemplo. Sim. Sabe? Nos dá uma pesquisa e a partir dali a gente tem que fazer essa música. Isso é complicado porque eu sou compositor de outras músicas também. E para te compor outra música, a tua imaginação leva para onde tu bem entender. O samba enredo não. O samba enredo tu tem que contar. O samba é a trilha sonora daquilo que está na avenida. Aquele tema, Sim. né? Tu tem que enxergar, o samba tem que te mostrar aquilo que tu está vendo em alegorias, em fantasias. Então, muitas vezes eu falo isso, muitas vezes o samba enredo, que a arquibancada está aplaudindo, batendo palma, não é um bom samba enredo. O samba enredo é aquele que está contando aquela história, que tem uma melodia bonita, que tem poesia, sabe? Quando e é isso que a acaba, gente busca, então, a né? composição do samba enredo? Quando acaba? É. Depende, às vezes a composição de um samba enredo, ela começa num dia e termina no mesmo, às vezes ela leva até 5, 6 encontros. Mas ela é realizada no momento em que é definido o tema? A escola define o tema, nos repassa esse tema num texto chamado sinopse, né, que é de 3, 4 páginas no máximo, onde estão ali os principais elementos do que vai estar na avenida visualmente, porque quando a gente faz o samba não tem alegoria e fantasia ainda, né? Então só tem a ideia, o projeto. E a partir dali tens um prazo de um mês, digamos assim, 20 dias, depende da forma com que a escola trabalha. Tem escola que agora em fevereiro já vai ter um enredo do outro ano, sabe? Facilita muito para o compositor que a gente pode trabalhar esse samba com muita tranquilidade. Para você conhecer um pouquinho agora do trabalho do Vinícius, então a gente vai assistir a um samba enredo de composição dele. Vamos lá. Vamos lá. Oh, 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 não deixe de sonhar. Oh, 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 que a vida vai passar. Oh, 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 não deixe de sonhar. Oh, 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 que a vida vai passar. Ai, que saudade daquele tempo que o meu pensamento foi buscar. Meu olhar tão inocente se faz presente para relembrar. Gira carrossel, levo meu sonho ao léu. Gira carrossel, sobre o azul do céu. Lá vem um soldado de chumbo, sorriso dobrado, marcado no bumbo. Sou palhaço num abraço, viro gay, num castelo encantado desse mundo que criei. Sou palhaço num abraço, viro gay, num castelo encantado desse mundo que criei. Se foi sonho, se acabou, de um portão o mal brotou. Não há vento, não há brisa, nem o tempo ameniza. Se foi sonho, se acabou, de um portão o mal brotou. Parabéns pela composição, Obrigado, interessante, muito boa a obrigado. letra mesmo, ela tem um cunho social, né? Esse enredo eu acho que foi o grande desafio nosso nesse ano. Nós temos 3 sambas nesse ano, que além da Praiana, na Vila Isabel, nos Embaixadores do Ritmo, e a escola, eu estava em Uruguaiana no carnaval do ano passado, e um diretor da escola me encontrou e perguntou se a luta contra o crack dava samba. E eu tenho a concepção que tudo dá samba. E além disso, com a minha posição que eu tenho da importância do carnaval como um instrumento de inclusão social, eu disse, vamos entrar nessa história aí, vamos fazer essa viagem. Mas foi um grande desafio, né? Porque é um tema muito pesado, é um tema que tem tristeza. Como é que você trabalhou daí para compor? Aí a gente teve uma facilidade nesse samba que foi o seguinte, a escola nos permitiu fazer o enredo também. Sim. Então a sinopse do enredo, foi a gente que fez. E mesmo sendo nós mesmos os responsáveis pela criação do enredo, a gente fez primeiro o texto para depois fazer o samba. Esse trabalho longo, daí diferente de um trabalho. Mas até a sinopse foi. Habitual. A gente se inspirou num livro do Manuel Soares, que é um colega lá da RBS TV, o repórter Manuel Soares. Ele fez um livro para jovens do ensino médio, falando na luta contra o crack de forma muito lúdica. É um livro de história em quadrinhos, em que existe um super-herói, que o super-herói é chamado por um menino para resgatar o irmão que está perdido por causa da droga.
E a partir daí a gente usou, tanto que no samba ali, quem ouviu fala em carrossel, fala em castelo encantado, porque é assim que a gente começou o nosso enredo. A gente começou falando da mente infantil, dos pensamentos que a imaginação de uma criança constrói, e a partir daí, com a entrada do crack na vida da pessoa, os pensamentos começam a imaginação começa a ir para outro caminho, não por iniciativa da pessoa, né? E esse samba tem acontecido algo muito fantástico, porque pessoas que têm essa história na família escutam o samba e se emocionam muito. Então eu já tive experiências, por exemplo, de mães, e o samba lá mais para o final, o samba fala disso, né? Como a gente propõe a cura, mesmo que sabendo que é muito complicado, a gente propõe a salvação. Os últimos versos do samba falam, né? Mãe, vem outra vez me dar a luz, nada supera o teu amor feito escudo de um herói. E tem mães que ouvem essa parte e choram, assim, e falam pra gente de agradecimento, sabe? Então, a Praiana desfila até na noite de hoje, vou estar com o coração na ponta muito acelerado, de longe, infelizmente, sabe? Sim. Por isso, porque primeiro que qualquer samba enredo nosso que a gente bota na avenida não... É uma satisfação imensa, porque tu vê uma pessoa cantando teu samba, é o que mais vale. E esse ano, passando essa mensagem, sabe, sabendo que o nosso samba vai ser, além de encantar as pessoas, vai ser útil, isso aí não tem nada que supere. É muito gratificante mesmo. Nossa, que legal, né? Parabéns, né? Parabéns, e Vinícius, quem tiver interesse em conhecer teu trabalho, como faz? Para conhecer o nosso trabalho, bom, pode ir numa loja e comprar o CD do Sambas Enredo de 2013, 2012. A gente já tem aí, acho que são só no Grupo Especial de Porto Alegre, são 13 sambas. Olha só. Né, nesses anos todos aí. E fica a dica pro pessoal, então. Fica a dica pro pessoal. Vai no YouTube, coloca lá Carnaval 2013, 2012 de Porto Alegre, vai encontrar bastante. Tem bastante coisa para encontrar, graças a Deus. Legal, lembrando que esse samba enredo, então, é da Escola Praiana de 2013, que você ouviu, então, no Carnaval deste ano. Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Valeu. E parabéns pelo belo trabalho. Muito obrigado. Parabéns, até a próxima. Vamos lá. A seguir, você confere uma entrevista com o grupo Buquezeiros Choro e Samba aqui de São Leopoldo. Os músicos fazem uma viagem no tempo e resgatam músicas instrumentais de pequenas cidades do interior do país. Que lindo, né, Priscila? É verdade, isso aí. E tem ainda, é claro, a previsão do tempo para todo o estado. Daqui a pouco, nós já voltamos. Ameniza, minha alma tomou o caminho da dor, tirou do horizonte a paz, levando tudo que eu conquistei, repondo pranto a quem mais amei, mas eu lutei, ó mãe, mãe, vem outra vez me dar a luz, nada supera o seu amor, feito